Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu estou aqui para falar sobre a diferença entre imunidade e isenção tributária. Esses dois conceitos do direito tributário, embora tenham como efeito prático o não pagamento do tributo, eles são institutos que se diferenciam em vários aspectos. Mas antes de nós falarmos a respeito das imunidades, é necessário lembrar que a Constituição Federal ela dá aptidão para o ente federativo, ou seja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, criar tributos, mas também ela limita o seu poder de tributar. E é justamente essa limitação do poder de tributar que trata da imunidade. Então, se nós observarmos o artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, nós podemos verificar que ele disciplina a respeito da imunidade tributária, uma vez que veda os entes federados a instituírem impostos sobre determinadas pessoas ou situações, como, por exemplo, sobre templos de qualquer culto, e também sobre o patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, por exemplo, dentre outros, é claro. E ainda, de acordo com o parágrafo 2º deste artigo, a vedação em instituir imposto sobre o patrimônio, a renda ou o serviço vincula suas finalidades essenciais ou as dela decorrentes, e é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, ao longo do texto constitucional, nós podemos vislumbrar outras hipóteses de imunidade, pois elas não se referem apenas a impostos. Então, como por exemplo, o disposto no artigo 5º, inciso 34, alíneas A e B, os incisos 73, o inciso 74, o 76 e o 77 da Constituição estabelecem a não incidência de taxas para a propositura de ações ou solicitação de registros e certidões por aqueles reconhecidamente pobres. Também o artigo 195, parágrafo 7º, traz a imunidade das entidades beneficentes de assistência social em relação às contribuições para a Seguridade Social. Então, observe que as previsões de imunidades elas não existem apenas para as contribuições de melhorias ou dos empréstimos compulsórios. Vão muito além. Então, nesse contexto, a imunidade ela é uma hipótese de não incidência tributária constitucionalmente qualificada, ou seja, é uma limitação constitucional ao poder de tributar. Por se tratar de uma limitação constitucional, ela somente pode deixar de existir através de uma emenda constitucional. Ainda conforme os precedentes do STF, a interpretação das imunidades ela pode ser feita com base nos princípios. Já a isenção tributária, por sua vez, não é a vedação constitucional à aplicação e instituição do tributo, mas sim uma opção legal do ente federativo. E é por este motivo que essa medida é mais frágil, tendo em vista a facilidade em isentar ou não determinada pessoa ou fato. E ela pode ser considerada uma hipótese de não incidência legalmente qualificada ou a dispensa legal do pagamento de determinado tributo devido. Então, conforme o Código Tributário Nacional, trata-se de uma exclusão do crédito tributário, pois embora tenha acontecido o fato gerador do tributo, o ente tributante ele está impedido de constituir e cobrar o crédito tributário, não dispensando, todavia, é claro, o cumprimento das obrigações acessórias que são dependentes da obrigação principal. Então, nesse sentido, a isenção deverá sempre decorrer de uma lei,
que especifique as condições e os requisitos exigidos para sua concessão, além de especificar quais tributos ela se aplica e o prazo de sua duração. E a isenção ela desaparecerá, digamos assim, se a lei que a criou for revogada ou se tratar de uma isenção temporária, por exemplo. Então, as isenções elas podem ser concedidas com prazo certo ou com prazo indeterminado, de modo condicionado ou de modo incondicionado. Não poderá a isenção recair sobre taxas de contribuição de melhorias ou impostos posteriores à sua concessão, exceto, é claro, se houver um dispositivo em lei que assim o permita, né? E quando a isenção for de prazo indeterminado e não tiver sido concedida sob determinadas condições, por exemplo, ela pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Inclusive, sobre essa questão, o STF entende que, neste caso, não haveria a necessidade de respeitar o princípio da anterioridade tributária, devendo o tributo ser imediatamente exigível. Isso porque a revogação de uma isenção não se trata da instituição ou majoração de um tributo. Então, para melhor entendimento, um exemplo simples de isenção tributária é a questão do ICMS. O imposto estadual muitas vezes é zerado ou tem sua alíquota reduzida com a finalidade de fomentar ou desenvolver o Estado em determinados segmentos econômicos, por exemplo. Ou seja, caso o Estado deseje cancelar essa isenção, basta modificar a lei. Claro que levando em conta os processos legislativos estaduais e suas peculiaridades, bem como os demais princípios constitucionais, como legalidade e anterioridade. Portanto, é possível resumir a diferença entre os dois conceitos do seguinte modo: a imunidade ela é tida como a competência ou falta dela, sendo determinada pela Constituição Federal a tributação de certas pessoas ou certos fatos. Já a isenção ela é meramente o exercício da competência do ente da federação. Então, um outro exemplo que pode ser verificado os dois institutos da imunidade e da isenção, abarcando os dois conceitos, por exemplo, seria a instituição do IPVA. O IPVA, em regra, é pago pelo proprietário do veículo automotor. Porém, se esse veículo pertencer ao ente federativo, ele não pode ser exigido. E isso se trata de uma imunidade. Por outro lado, caso o Estado decida, por exemplo, não exigir IPVA de veículos, digamos, com 25 anos ou mais, um exemplo, é claro, isso se trataria de uma isenção. Eu acredito que esse exemplo seja um exemplo bem tranquilo para que fique clara a diferença entre a imunidade e entre a isenção. Bem, por hoje seria isso que eu gostaria de falar a respeito do trabalho proposto pelo professor. Meu muito obrigada mais uma vez e até a próxima.